Terminou a primeira temporada do Instituto e foi um clássico de Stephen King, com prédio flutuando e depois desabando, mesmo que o herói estivesse lá dentro. Caos, emoção, decepção, foi bem agridoce, mas bem na essência do autor para um programa de TV. Ele usou de crianças com poderes sobrenaturais para nos fazer a pergunta: o que as pessoas são capazes de fazer quando estão alienadas? Olá pessoal, eu sou Lidiane e sejam muito bem-vindos ao canal. O último episódio do Instituto adaptou parte do final do livro e também conseguiu reorganizar algumas coisas de forma a acrescentar um material original para a sua segunda temporada. Isso foi bem audacioso, só que é claro, eles têm Jack Bender, que é o homem que sabe fazer televisão. Ele está na direção da série e também na produção, junto com Benjamin Cavell, que foi o roteirista e também produtor, e claro, Stephen King, que esteve lá como produtor executivo. E para a sua segunda temporada, ela que foi renovada, terão 8 episódios, mas eles já disseram, não espere nada no estilo X-Men. Antes de começar a falar desse episódio da renovação da série, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de novo vídeo. E caso não receba a notificação, eu sempre deixo uma mensagem quando o novo vídeo é lançado. O Instituto teve a melhor estreia de todos os tempos do streaming MGM. E é claro, com o sucesso que foi ao longo dos episódios, ela foi renovada para sua segunda temporada. E os produtores e o chefe da MGM deram algumas declarações. O chefe da MGM, Mike Wright, disse que o Instituto encantou o público com sua narrativa única e atuações excepcionais, que trouxeram com maestria a voz de Stephen King para a tela. Já Jack Bender e Benjamin Cavell disseram que estão satisfeitos com a resposta à primeira temporada, que foi uma prova da dedicação do elenco e da equipe, e que agradecem bastante a MGM por continuar a história de Steven. Eles disseram que desde o início do projeto sentiram que haveria muito mais da história para contar e que a partir de agora os personagens vão enfrentar os perigos do mundo. Já Stephen King foi ele quem deu a maior dica para a segunda temporada. Ele disse o seguinte: libertados, mas caçados, novos perigos aguardam os fugitivos do Instituto e mal posso esperar. Mas o enredo oficial ainda não foi divulgado, só que alguns atores, como Joey Freeman, que interpreta Luke, e Simone Miller, que interpreta Calisha, conversaram com o roteirista Benjamin Cavell e ele falou que não está interessado em nada do tipo X-Men, que ele pretende mesmo falar da precognição de Luke, que esse vai ser um dos pontos importantes da segunda temporada. Outro ponto que eles vão abordar na segunda temporada é o personagem Homem ao Telefone, ou Willie Smith, como ele é chamado no livro. Esse personagem apareceu no início da temporada conversando com Sigsbee e Stackhouse ao telefone e segurando um terço, já mostrando que ele era bem religioso. E nesse último episódio, ele foi mostrado observando as crianças que estavam fugindo do instituto e o prédio caindo. As falas dele na série foram dadas a Sigsbee e a Stackhouse quando eles conversavam com Tim, Wendy e Luke. Mas no livro, o capítulo final é praticamente todo com ele. Ele vai até a fazenda onde as crianças estão escondidas e conversa com Tim e elas. E fala sobre os precogs, que eles são reis, moram em instituição na Suíça que é muito bem equipada, mas eles são raros. Diz até que são 6 e que o mais velho tem 70 anos. E ele tem uma alienação total com eles. Tanto é que no momento Luke se irrita, diz que ele matou crianças, sendo que esses precogs poderiam estar errados, já que uma premonição pode mudar dependendo da decisão da pessoa, e ele simplesmente não aceita. Ele é iludido com essa ideia dos precogs. Então isso é algo que eles vão tratar na segunda temporada também. Os nomes no elenco da segunda temporada ainda não foram divulgados, mas se eles vão falar do Homem ao Telefone ou Will Smith, vai ter o ator Jeff Fahey, ele que é muito amigo de Jack Bender e fez Lost. Tem uma carreira incrível e você não traz esse ator se não for dar muito destaque a ele. Alguns atores já deram assim algum sinal de que vão retornar, como Joey Freeman, que faz Luke. É claro que a presença dele é algo que tem que acontecer. Porém, uma que realmente parece que não vai acontecer é a de Viggo, que faz Avery. Parece que realmente vão manter o final dele, apesar de
que eu ainda tinha uma certa esperança de que ele fosse voltar. Mas realmente não é algo que Jack Bender pretenda. E a partir de agora, eu vou começar minha análise do episódio Livro versus Séries, com spoiler. Eu quero falar só um pouco da abertura, porque eu não consegui pular ela ao longo de toda a temporada. A música tema é Shout, de The Lumineers, que trazia um ritmo que envolvia a gente para que se preparasse para o episódio. E as imagens eram cenas de cada um dos episódios e também imagens de crianças em algumas instituições ao longo dos anos. Então foi assim que eles colocaram essa abertura e deu todo o clima que a gente precisava para poder assistir essa série. Algumas pessoas dizem que o protagonista de O Senhor dos Anéis é Frodo, mas o verdadeiro herói é Sam. E eu digo que no livro O Instituto é dito realmente que o protagonista é Luke, mas que o verdadeiro herói desse livro é Avery. Ele, no livro, passou pelo tanque de privação sensorial e ganhou mais força. E quando chega na parte de trás, ele, junto com Calixa, descobrem que a horta, onde estão as crianças que perderam as faculdades mentais, eles são a bateria. E que eles, as crianças que ainda estão na noite de estrelinhas, são gatilho, que juntos eles abrem essa conexão para poder matar pessoas à distância. Então, por que é que eles não conseguem, de alguma forma, entrar em contato com outras pessoas? E dessa forma, eles conseguem descobrir sobre os outros institutos. E assim, fazem a conexão e eles começam a rebelião logo após a noite da estrelinha. Eles vão, ao longo de todo o instituto, caminhando de mãos dadas e fazendo a sua vingança. Eles vão se vingando de todos os funcionários, até que Stackhouse consegue prendê-los no corredor, entre a parte da frente e a parte de trás, e eles ficam ali esperando por Luke. A série adaptou de uma forma quase igual, porque como vai ter a segunda temporada, eles tiveram que aumentar toda essa questão dos poderes de Luke. Então fizeram com que ele tivesse essa conexão com Avery e que ele ensinasse tudo a Avery. Só que Avery passou pelo tanque de privação sensorial e acabou ficando mais forte. Mas nesse último episódio, ele sempre dizia que Luke ensinou a ele sobre a noite de estrelinhas, também Luke tinha ensinado sobre a horta, que é lá que está a bateria. Então é mostrada a cena em que ele, Nick e Chá vão até a horta e retiram as crianças de lá, começando a rebelião, indo por todos os corredores do instituto até ficarem presos entre a parte da frente e a parte de trás. A questão que eu fico, é a minha crítica, é que a série não mostrou de forma clara como foi feita essa conexão entre Luke e Avery, como Luke ensinou tudo a Avery. Eu pensei, talvez tenha sido no momento em que Avery estava no tanque de privação sensorial e explodiu, e Luke sentiu isso quando estava a caminho da casa de Wendy. Só que a série não deixou claro. Mas apesar disso tudo, Luke e Avery tiveram essa conexão e Luke teve seus poderes aumentados para a segunda temporada. O último episódio adaptou A Vingança das Crianças e o Gás Cloro. A vingança em relação a Tony foi exatamente igual no livro quanto na série. Nick entrou na cabeça dele e disse que ele ia pagar na mesma moeda tudo o que ele fez com as crianças ao longo daqueles anos. Só que a vingança das crianças da horta contra a funcionária, isso não acontece no livro. Foi um material original para a série. Em relação ao gás cloro, a única modificação foi quanto a pessoa que fez, porque no livro é Gladys, uma das meninas que traiu o grupo para poder ficar na parte da frente e nunca ir para a parte de trás. E já na série é um funcionário de Stackhouse que faz esse gás cloro e solta no momento certo, quando ele pede. A chegada de Luke no instituto, no livro, ela se dá após a passagem dele pela Carolina do Sul, quando ele negocia com Stackhouse, Tim também negocia com Stackhouse, e eles fazem essa viagem de avião com Sigsbee como refém. Quando eles chegam no instituto, Luke não entra. É através da telepatia que ele se comunica e fica sabendo que Avery tem que ficar para trás. E ele se desespera, mas não pode fazer nada. Então é quando começa tudo. Avery explode a porta, deixa todos passarem e fica com os demais da horta para poder manterem a conexão aberta com os demais institutos, e assim é Avery que faz o prédio do instituto flutuar e depois o derruba. É realmente aquela coisa, Luke é o protagonista, mas Avery é o verdadeiro herói.
Na série, essa chegada de Luke no instituto acontece de forma diferente já a partir da negociação, porque Stackhouse fica usando a questão dos precogs, o que é necessário já para introduzir o assunto por causa da segunda temporada. Então ele fala que Luke é um precog, o único do instituto e que um dia vai ser rei, já que os seus amigos não são, eles são descartáveis e por isso ele vai usar o gás cloro. Quando Luke chega no instituto, passa de novo pela cerca, chega até os seus amigos e eles juntos. Luke e Avery em sua conexão, junto com as crianças da horta e os demais institutos, arrombam a porta e eles podem passar e Avery fica para trás. E é quando vem a minha crítica, que é George. George foi deixado na parte da frente, enquanto que no livro ele é muito importante na parte de trás, nesse momento da fuga das crianças. Já ele não teve participação nenhuma do episódio, ficou só lá parado na parte da frente, esperando os demais chegarem e assim fugir. É essa a minha crítica, eu não entendi o que eles quiseram fazer em relação a George. E falando separadamente do herói Avery, ele ficou para trás na série, teve tudo modificado porque todo o protagonismo tinha que ser dado a Luke, mas ele ficou para atender o telefone grande, ou seja, manter toda a conexão com as crianças de todos os institutos. O que eu gostei foi o fato de que Luke pôde entrar no instituto e ver ter sua despedida, não ter sido algo telepático. Ele olhou para Avery disse: "Eu amei ter amigos." Então, depois disso, Luke sai e é ele que reúne ali todas as suas memórias de tudo o que passou no instituto e consegue levitar o prédio, levantar e depois derrubar. A questão toda é que nessa memória que ele está tendo, ele tem dos seus pais, e o pai dele está dizendo algo que foi dito no primeiro episódio. Quando você olha para o abismo olha de volta. Então eu fiquei pensando, será que Luke na segunda temporada vai se perder nessa raiva dele quando usar a telecinese? Em relação ao trio que comandava o instituto, o Dr. Hendrix teve o mesmo fim, no livro quanto na série. Ele foge. No livro, assim que ele percebe que as coisas vão dar errado para o lado dele, ele vai embora. Stackhouse é avisado disso. E na série, depois de conversar com Sigsbee, ele também percebe isso e vai embora. Ninguém sabe qual é o destino dele. Já Stackhouse, no livro, ele acaba sendo feito refém por Tim e depois de dar uma rota de fuga para Tim e as crianças, ele é libertado e ninguém sabe o destino dele. Mas na série, ele acaba morrendo quando o prédio do instituto está sendo derrubado, ele cai e morre. Quanto a Sigsbee, no livro, ela já morre quando eles chegam no instituto, porque Stackhouse quer matar Luke, mas acaba direcionando para que as pessoas matem Sigsbee, e é o que acontece. Já na série, ela ainda conversou com ele ali na guarita, entra no prédio e quando o prédio começa a ser derrubado pelas crianças, ela de alguma forma conseguiu fugir. E a vemos no final do episódio pegando a carona e com o pendrive. O pendrive que salva as crianças no livro, agora vai salvar ela na série. No livro, Tim resgata as crianças e as levam até a fazenda dos pais de Wendy na Carolina do Sul. Depois que elas se recuperam, Tim e Wendy vão enviando cada uma delas para suas casas e elas levam uma chave e essa chave abre o cofre onde está o pendrive. Se alguma coisa acontecer com qualquer um deles, é para o pendrive ser liberado. Já na série é uma caminhada rumo ao pôr do sol, porque quando Tim e Wendy os encontram, eles acabam indo caminhando e Tim vai pensando no que vai fazer. A questão é que eles não têm o pendrive, então na próxima temporada provavelmente eles não vão voltar para casa. Eles serão caçados pelo homem ao telefone ou William Smith. Retornando ao homem ao telefone ou Will Smith, na série, como eu falei, ele foi só apresentado. Nesse último episódio é mostrado ele também fazendo uma ligação e pedindo uma limpeza completa com queima de arquivo. Mas no livro, ele consegue encontrar a fazenda, vai até lá e conversa com Tim e as crianças, como eu já falei também aqui nesse vídeo. Só que ele dá outras informações. Por exemplo, existiam 20 institutos. Naquele dia, 18 deles caíram. 2 ainda permaneceram em pé por algum tempo, mas depois foram destruídos, mas que ele vai conseguir reconstruir cada um deles. Uma outra coisa que é mostrada é que ele
cultua mesmo os precogs. Os precogs são divindades para ele. Então, Tim fala algo muito importante, que o Instituto nunca foi uma organização, nunca foi uma instituição. Sempre foi um culto aos precogs, uma alienação religiosa. Eles matavam crianças em nome de um bem para a humanidade, sabendo que, na verdade, eles estavam fazendo mal. A mensagem que o livro e a série deixa na sua primeira temporada é que uma vida não vale nada se colocada nas mãos de uma pessoa que acredita que está fazendo um bem maior. Temos aquela cena de Sigsbee com Tim, quando ela fala que um punhado de crianças vão morrer heroicamente se bilhões de pessoas vão poder viver. Também temos a cena de William Smith, depois de ver todas aquelas crianças que morreram no instituto, indo brincar de esconde-esconde com os seus netos. Então, na próxima temporada, teremos provavelmente Luke, um precog, sendo caçado por ele nesse culto a essas pessoas. Mas eu quero saber de você o que acha que vai ser essa busca pelo precog Luke na próxima temporada. Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.